Estamos de volta em áudio e vídeo, este é o 3 em 1. E agora uma notícia publicada no site Poder 360. Diplomatas fazem manifesto contra o futuro ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Diz o site que um grupo de diplomatas da ativa e também aposentados produziram um manifesto sob anonimato. Importante dizer que essa informação inicialmente foi publicada pela revista digital Cruzoé. O texto aborda de forma crítica, abre aspas, intromissões religiosas, desvios políticos e preconceitos ideológicos, apesar de dizer que Araújo sempre apresentou-se como um corretor, um correto funcionário. Carlos Andreasa, começa com você. Em primeiro lugar, desqualifica o manifesto o fato de ser anônimo, né? Eu tenho para mim, e é difícil que me mostre uma exceção, o anonimato como covardia. Estamos falando de diplomatas, né? Que têm assegurada a carreira e uma série de proteções ali, se estão insatisfeitos, que se manifestem, inclusive em grupo. Então, já desqualifica o manifesto de partida. E de resto, ainda que tenha elementos verdadeiros, coisas para se pensar a respeito, também me parece uma certa dor de cotovelo, sinceramente, um certo chororô pela ascensão exótica ou excêntrica, porque de fato não é o normal, de um embaixador júnior, como se chama, que jamais esteve à frente de uma embaixada importante, à condição de chanceler, furando a fila de um ambiente que a gente sabe que é muito corporativo, né? E trazendo, há relatos de insatisfação, trazendo os seus auxiliares, aqueles em quem ele acredita, inclusive com muita influência, pessoas de fora do Itamaraty. Portanto, rebaixando um pouco, embora seja diplomata, a diplomacia e ameaçando carreiras, ameaçando promoções, botando em dúvida promessas internas, ocupação de postos importantes. Então, é isso, sabe? Não é que o Ernesto Araújo não tenha problemas e falas controversas e coisas a serem questionadas. É que o anonimato a respeito de um chanceler que ainda nem assumiu desqualifica um pouco a matéria. Vera Magalhães, sua análise. Manifesto e anônimo é uma contradição em termos, né? Manifesto é algo que você faz para expressar uma opinião, e você fazê-lo sem assinar não tem outro nome senão covardia. Eu acho que diplomacia muitas vezes se confunde um pouco com covardia. Esses punhos de renda que os diplomatas gostam de ostentar, às vezes faz com que as coisas fiquem no terreno ali da hipocrisia e não sejam ditas pelos próprios nomes. Dito isso, Silvio, existe sim um mal-estar no Itamaraty, não só com a nomeação do Ernesto Araújo, mas com o fato dele ter se contraposto a decisões do Itamaraty durante a transição do atual, portanto, chanceler, do Aloysio Nunes Ferreira, pelas posições que ele manifesta, algumas muito controversas e contrárias à tradição da diplomacia brasileira. E aí eu não estou falando do Celso Amorim, e nem da Dilma, e nem do Samuel Pinheiro Guimarães, eu estou falando da tradição histórica do Itamaraty, né? Da diplomacia ali, de você não entrar, não escolher um lado, de você fazer uma diplomacia mais low profile e mais na retranca, digamos assim. Ele está fazendo manifestações muito controversas no Twitter, um alinhamento ostensivo aos Estados Unidos, quando nem sempre isso é o melhor interesse comercial e diplomático do Brasil. Então existem razões, essas de fundo, a explicar um descontentamento que há no Itamaraty, e outras essas funcionais a que o Andreasa se referiu, e que embora tenham sim um componente corporativo, tem também um componente de blindar uma instituição que é sabidamente exitosa e meritória e onde há quadros de carreira, de fato, de ingerências políticas. Foi aprovada uma diretriz segundo a qual só o embaixador mesmo pode não ser um quadro de carreira, para evitar justamente o aparelhamento, uma palavra tão cara à direita, né? Tão cara no sentido de
falar tanto, mas que ela odeia tanto. E se não pode aparelhamento de esquerda, também não pode de direita. E agora há uma séria desconfiança nas hostes do Ministério das Relações Exteriores de que vai ser afrouxada essa regra para que outros postos abaixo do embaixador também não possam ser ocupados por pessoas de fora da carreira. Eu acho que se houver isso, vai ser um retrocesso e vai ser um risco de aparelhamento político à direita no Itamaraty, uma instituição que até aqui, pelo menos funcionalmente, ela está blindada dessas ingerências políticas. Joel, o que você achou da notícia, hein, do manifesto sem rosto? De fato, faltou coragem aí para os diplomatas aí nesse manifesto. A gente não sabe nem quantos são, portanto, né? Quantos são aí os diplomatas, os embaixadores que estão por trás desse documento ou não. Então faltou essa coragem aí. De fato, um diplomata em geral evita ao máximo esse confronto aberto, né? Mas nesse caso aí deveriam dar as caras. Não discordo do Andreasa quando ele disse que também tem um lado corporativista aí, isso aí pode estar tendo um papel também no descontentamento, mas vamos ser sinceros, né? Colocou-se no Ministério das Relações Exteriores brasileiras, como chanceler do Brasil, alguém com ideias francamente delirantes com relação ao mundo e com um direcionamento geopolítico oposto ao que sempre foi o brasileiro. O Brasil teve participação importante, inclusive, na constituição da ordem liberal de mundo que a gente tem hoje em dia, marcada por acordos multilaterais, organismos internacionais que não violaram a soberania dos países. O Brasil não tem sua soberania violada por nada disso. Ele é parte voluntária desse sistema que, ainda que de forma imperfeita, garante um mínimo de liberdade, de direitos humanos, de democracia em muitos lugares do mundo e é uma força pela paz. Diminui a probabilidade de guerra porque aposta no diálogo antes da guerra. Tem muitos problemas, é burocrático sim, às vezes tem gente com ideologia ruim lá dentro também, mas em tudo sendo pesado é o que garantiu que novas guerras mundiais, e que a gente passou perto de ter, não aconteceram aí depois da Segunda Guerra, e que garante que a diplomacia vem antes da solução bélica. O Ernesto Araújo, pelo contrário, tem uma visão radicalmente nacionalista e religiosa do mundo. Ele, num documento que apareceu recentemente, ele estava propondo uma aliança entre Trump, Brasil e Rússia. Esse é o alinhamento que ele vê, porque seriam 3 potências cristãs no mundo. Isso não tem nada a ver, tirou da cabeça dele para uma crença realmente baseada apenas na fé. O problema não é ter fé, né? O problema é quando a sua fé... Se a Rússia é modelo de cristianismo... De cristianismo ainda, enfim, sem ver como os interesses aí da Rússia, especialmente do Ocidente, estão em franca oposição hoje em dia, sabe? Exato. Acreditando num negócio aí totalmente levado por uma fé aí, não olha para a realidade, não usa da razão aí ao mesmo tempo, não faz o difícil trabalho que a política externa americana muitas vezes fez, mas que com o próprio Trump agora, que ele é fã do Trump, ele acha que o Trump faz uma missão literalmente divina. Não sei se ele vai ter coragem de ir contra a vontade de Deus quando o interesse do Trump for contra o brasileiro. Isso a gente ainda vai descobrir. Mas ele acha que ele está fechado 100% com o Trump. O Trump está gerando problema mesmo entre o exército, junto do exército americano. O Jim Mattis, aí, o secretário de defesa, acabou de se pedir demissão, porque a postura nacionalista que o Trump está tendo no mundo é contrária à relação de fortalecer os aliados dele. O Trump está piorando, corroendo a relação dos Estados Unidos com seus próprios aliados. O Brasil sempre foi uma força de atuar no sentido de intensificar, melhorar as relações entre os países. Não nesse nacionalismo meio desvairado que está surgindo aí, e que, olha, nos Estados Unidos até funciona em certo sentido, eles ganham algumas coisas. Para o Brasil a tendência é ser muito mais destrutivo.